O Casa em Cena de hoje recebe o documentarista e fotógrafo Luiz Brito, porto-velhense do tradicional bairro Santa Bárbara, filho de ferroviário e professora. Acreditando na potência do seu olhar, decide estudar cine-documentário e se propõe a documentar a história da Amazônia com verdade, respeito e memória. O som da ferrovia lhe inquietava. O barulho do rio também, mas o cheiro, o calor e as crescentes e irresponsáveis queimadas na Amazônia acenderam um sinal de alerta em seu peito. Defensor da preservação do patrimônio histórico, Brito é um dos mais respeitados profissionais na área da fotografia e também do audiovisual. E é ele, um importantíssimo personagem vivo da memória rondoniense, que transpassa a era da fotografia analógica para a digital. É a memória viva de uma Porto Velho de ontem que transita para o amanhã. E é ele o meu convidado de hoje. Seja muito bem-vindo, meu amigo Luiz Brito. Bem-vindo, amigo. Prazer. Tudo bem? Tudo bem com você. Fica à vontade, essa casa também é sua. Obrigado. Ó, sinta à vontade. Fã de carteirinha, né, Luiz? Aí dividir esse espaço com você, para mim, é uma honra. Obrigado, viu? Ah, cara, é muito legal estar aqui, a gente conversando sobre a nossa cidade, sobre um passado, enfim, sobre nós. Sobre nós. Você falou tudo. Obrigado, inclusive, fotos no cenário aqui de Luiz Brito. Ah, sim. A gente pode aprofundar sobre esse teu olhar daqui a pouquinho. Mas primeiro, deixa eu conhecer aqui o Luiz menino. Luiz, como que você percebe essa sua vocação para contar histórias? Ainda criança? Como que é? Olha, minha mãe me contava muitas histórias. Ela começava dizendo assim: ah, filho, Luiz, eu quando era estudante, eu vinha de Guajará e ficava hospedado ali no Colégio Maria Auxiliadora. E nas noites eu via os tambores lá do Santa Bárbara, do terreiro, né? Isso me aguçava muito, né? Porque era uma época, acho não, é verdadeiro, uma época que os sons se propagavam, das cidades se propagavam, se ouvia o som. Hoje os prédios já empatam, já tem aquela barreira. Então isso aí me chamava muita atenção, isso que ela me relatava. E outras coisas que ela foi me contando e eu vivia isso assim, as primeiras fotografias foram na minha mente, né? Eu percebia ela lá no Colégio Maria Auxiliadora, deitada e ouvindo. Eu transportava isso para a minha imaginação fotográfica já, como isso é mágico, né? O som levava você para um imaginário e você viajava pelo som dos tambores ali. Isso é muito bonito. Então, né? A pureza da criança é... E eu acho que foi aí que começou a minha saga fotográfica, né? Pelo menos é isso que eu percebo durante essa minha existência, né? Agora, já que você tinha, acho que toda criança tem, né, essa sensibilidade, esse olhar curioso. Você, criança, também, além de aguçar os sentidos no sentido da audição, o olhar desse menino também já começava a perceber a cidade? Já começava a perceber a cidade, assim, de minha maneira, né? Porto Velho, nessas minhas férias, meu pai viajava sempre para Guajará e a gente acompanhava ele nos trens, tal, né? E eu já percebia que ali existia algo assim muito assim importante para a nossa história, né? Então as percepções começaram a acontecer aí também, né? Essas minhas viagens de férias para Guajará, no trem mesmo, né? Então, já percebia, né, aquele povo, os passageiros, eles conversando, né? Paravam, dormiam em Ambunã, né? Então, tudo isso é percepções, né? São percepções que até hoje elas estão comigo, elas estão comigo, né? E acho que foi assim que começou, né? Você já fazia, porque você não tinha um equipamento, mas você já tinha essa narrativa toda construída, né? Já essa narrativa,
A minha mãe ela foi professora ao longo da ferrovia, né? Ela morou em Abunã e eu sempre acompanhando ela, né? Pequenos e tal. E então, nessa percepção, eu chego à adolescência já percebendo as imagens, né? As imagens do cinema, né? Pô, olha, esse cinema aí me interessou muito. Como será que eles se mexem aí nessa tela, né? Isso me interessava muito, né? E depois eu fiquei sabendo, através de leitura, perguntando dela também, de como é que é isso aí, mas... Não, isso é uma sequência fotográfica, isso é uma ilusão de ótica, esse movimento. Pô, cara, que mágico, que coisa bacana isso aí, né? E assistia muito filme mudo, né? Com aquelas... o Chaplin, né? E depois o cinema conseguiu ser sonoro, né? Cara, que coisa maravilhosa, a pessoa lá falando tal, né? Então, isso leva a gente assim ao êxtase, né? Ao êxtase, né? Essa era a sensação de ver. Essa era a minha sensação de ver, né? Cine Resc? Cine Resc, Cine Brasil, né? Então, tudo isso assim foi um enriquecimento para a imagem, para a minha formação, né? De repente, uma trilha sonora, cara, como é que eles fazem isso? Aquelas luzes e tal, né? Tudo isso já me chamava muita atenção, né? Mas muita atenção mesmo, né? Não é? Então, tudo isso faz parte da minha formação, vamos dizer, como documentarista, como fotógrafo, né? Eu queria saber como era aquilo, né? Como acontecia, né? E aí vem a decisão de estudar cine e documentário fora de Rondônia, né? Fora de Rondônia. É uma coisa interessante que, na época, eu fazia a minha graduação de bacharelado em turismo, né? Bacharelado em turismo, né? Na UFPA. Então, surge lá, na UFPA, o Pedro Jugami, né? Pedro Jugami era um cineasta alemão que trouxe essa proposta para a universidade. Vamos fazer vamos formar equipes aqui. Era um sonho. Vamos formar equipes aqui e vamos documentar a Amazônia. Né? Essa que era a ideia do Pedro, né? E fez a proposta para a universidade aceitou e a ideia dele, eu disse, olha, eu sou de Rondônia, na entrevista, muito bem, tinha uma bancada assim, eu sou de Rondônia e a minha proposta é trabalhar lá, né? Que bom, a proposta do curso é esse mesmo, tal. E, bom, eu fui aceito. E dentro da grade, né? Aí eu tinha dois cursos, o de graduação e o de cinema documentário, né? Esse cinema documentário durou 1 ano e meio, era um curso de extensão. E dentro da grade do cinema documentário tinha fotografia para o cinema, né? Aí pronto, eu acho que foi assim a minha entrada técnica no assunto, né? Aprendi a fazer luz, aprendi a medir luz, né? Tudo que eu estava precisando, tudo que lá na infância eu perguntava quando assistia filme. A resposta veio depois. Veio depois, muito tempo depois, né? E aí você volta para Porto Velho. E como que é esse olhar? Qual é a Porto Velho que você encontra aqui? Eu encontro uma Porto Velho, não foi mais aquela que eu deixei, né? Encontro uma Porto Velho assim, sempre em movimento, sempre assim, em modificações, né? Apesar de ser uma cidade assim que problemática e tal, mas eu gosto de Porto Velho, eu amo Porto Velho, né? Então, quando eu cheguei aqui, me deparei com 3 temáticas assim, bom, essas 3 temáticas será a minha pauta durante a minha vida. Madeira Mamoré, As Queimadas e o Festejo Divinos.
As outras temáticas, claro que vem, mas vem assim a granel, né? E comecei a documentar o divino, documentar as queimadas e a madeira mamoré também, né? Que é uma coisa assim que eu acho inesgotável, né? Então essa escolha por essas temáticas surge depois da academia, depois da formação técnica, nesse teu retorno para Rondônia. Depois esse retorno para Rondônia. Me dou de cara com essas temáticas, né? É porque você traz essa memória do teu acesso à Estrada de Ferro como um viajante. Dentro do trem, com seu pai ferroviário, a sua mãe dando aula, né, nos postos. E agora você volta, essa ferrovia, o trem ainda estava ativo? Não, é um outro cenário, não é? É um outro cenário. Eu já encontro o trem como um lazer, um atrativo turístico. Ele ia até a Igrejinha, né? Ia até a Igrejinha. Nessa época. Até Teotonho, na época ia até Teotonho, né? Já encontro ele assim, não mais indo até Guajará-Mirim. Porém, encontro os escombros, né? Os escombros de uma ferrovia. Isso que te motivou? Motiva, até hoje motiva, né? E paralelo ao teu trabalho de registro pessoal, Luiz, você também tem um trabalho de pesquisa muito interessante. Começou nesse processo. Você tem muita documentação, fotos históricas importantes, né, reunidas nesse teu trabalho de tantos anos. Então esse teu olhar começou paralelamente a você produzir conteúdo e também buscar referenciais. Olha, quando eu vejo uma foto antiga de Porto Velho, eu procuro assim saber. Eu gosto de criar legendas na foto. Isso aí depende de pesquisa, de tempo, de conversa com as pessoas, né? Então é isso. Eu preciso esclarecer o que foi Porto Velho. A gente vê uma imagem, pô, que imagem é essa aí e tal? Pô, mas o que ela me diz? Eu não quero só saber da Avenida 7 de Setembro ali na foto. Eu quero saber o que está por trás disso. Criar legenda, que as pessoas entendam, né? É como um filme legendado, um filme em outra língua, e que a gente cria uma legenda, né? Eu procuro dar essas fotografias que você se refere da cidade, eu procuro dar uma legenda. De preferência, dou nome às pessoas, procuro saber quem é aquelas pessoas que estão ali, não é? Em que contexto, que acontecia, isso. Então, isso aí valoriza muito uma imagem, né? Valoriza demais essa imagem, essa pesquisa, né? E ampliando mais esse assunto, né? Descubro que Dana Merrill não esteve sozinho aqui. Ele se notabilizou, claro, mas estiveram mais 2 fotógrafos com ele. É claro que você for olhar a estética de cada um, você percebe essa diferença. Se você fizer esse estudo, você percebe essa diferença. Mas o Dana Merrill não esteve sozinho aqui. Né? Já me deparei com documentos tem uma relação aí do Departamento de Engenharia, que é muito claro, Dana Merrill e mais 2 fotógrafos sendo contratados pela empresa de Farquhar, que tiveram aqui. Mas a história fotográfica dessa ferrovia, ela começa muito antes dessas pessoas. Eu já me deparei com fotografia da Comissão Morseguin, né? A casa onde eles estiveram, que morreram quase todos. Então, já me deparei com essas fotos, antes do Dana, né? Agora, aqui foi uma região que sempre chamou a atenção fotográfica, né? Tivemos sempre pessoas que vinham para cá, documentavam, como foi o amazonense, teve um amazonense que esteve aqui, que eu não lembro o nome dele agora, teve também o Oswaldo Cruz, ele fez fotografias aqui da ferrovia na época, muito embora ele tenha estado aqui para fazer a parte de medicina, né? Mas ele conseguiu fotografar, ele deixou umas 3 fotografias da madeira mamoré, né? Então... A própria comissão Rondon, né? Sim, ele já trazia
o audiovisual. O Major Reis. Cara, o Major Reis foi umas pessoas que deixaram filmes, né? O deixaram livro imagem. O Turista Aprendiz também tem passagem em Porto Velho. Tem, do Mário de Andrade. Ele tem uma fotografia muito bacana ali em frente do Barão dos Solimões, no livro O Turista Aprendiz. Cara, eu gosto daquela fotografia do Mário de Andrade em frente do Barão dos Solimões, né? Então sempre chamou a atenção essa questão fotográfica aqui desses documentos, né? Vamos assim dizer, né? E eu sei que além da imagem, do registro, de entender o contexto de cada foto, você também gosta de se comunicar com essas figuras que estão lá. Me conta isso, Luiz. Cara, é o seguinte, ó, essas coisas acontecem, eu era sério, não acreditava. Uma das vezes que eu estive no cemitério da Candelária, né? Estava lá fotografando e tal, e daqui a pouco, né? Faço a luz, que eu gosto de fazer a luz com o fotômetro e tal, né? Tava sozinho? Tava sozinho, foi à noite? Não, de dia. De dia. Ah, tá. Não. Foi no analógico, eu gostava, né? Eu tava fazendo foto analógica e tal, tinha que medir a luz mesmo para sair bacana e tal. Cara, daqui a pouco eu estou em pé lá e alguém pega no meu pulso e puxa para o lado. A câmera estava aqui enrolada. Na hora do clique mesmo, pim! Alguém pega no meu braço e puxa para o lado. Eu olho, não tem ninguém. Soltaram meu pulso. Digo, cara, o que está acontecendo? Eu vou procurar saber. Eu quero saber dessa história. E descobri outras histórias parecidas com a minha. Por ali. No cemitério da Candelária. Né? E também andando pela linha férrea, né? Outra coisa aconteceu foi numa das fazendas, que a Madeira Mamoré, hoje ela está no matagal, está no meio das fazendas, né? E eu estava lá, né, na beira do trilho e tal, e de repente eu ouço alguém bater no trilho, como se fosse uma ferramenta, pá. Mas só aconteceu um negócio. Se você faz um ruído, ele se propaga no espaço, né? E o ruído dessa ferramenta se propagava no trilho, né? Então era muito real aqui. Muito real, cara. Eu disse assim, façam de novo. Eles fizeram umas 3 vezes, bicho. Eu me sinto privilegiado de ter esse contato. Sério, você sentiu, sério. Quando você teve essa experiência, você sentiu medo ou sentiu esse privilégio que hoje você entende? Privilégio. Eu senti esse privilégio de estar em contato e eles fazendo esse contato comigo. E eu me vi assim, um escolhido para dizer, como eu estou dizendo aqui, para outras pessoas que eles estão aqui ainda, né? Isso é uma questão espiritual, eu acho que deve ser uma questão espiritual já, né? É tanto que sempre eu vou à igreja, eu peço por eles. Quando põe o nome dele lá, reze pelos operários da Madeira Mamoré. Quando eu vou à igreja, eu peço para eles. Essa coisa, né, religiosa, né? Isso sela de fato o teu respeito com esse lugar, com essas pessoas. Sim. Bonito. Sim. Já que você trouxe esse lado religioso, a festa do Divino, como você me falou, também te toca muito. Muito. Né? O que são mais de 100 anos de história, né? A gente está falando de uma das maiores festividades, né, que tem o sincretismo religioso, essa mistura que representa tanto Rondônia. O que mais toca você ali naquele ambiente? Ah, cara, o que mais me toca ali são aquelas crianças. Aquelas crianças. O divino... Lararana. Cara, isso aqui é lindo demais. Batelão chegando naquelas comunidades. Só tem aquilo para eles se apegarem, a fé. Não existe mais nada naquela região. Médico é difícil, remédio é difícil, né? Só tem aquilo para eles. E aquilo se transforma, tem uma grandeza... Uma grandeza espetacular. É fantástico eu acho fantástico. Um outro tema que também faz parte da tua temática é
são as queimadas na Amazônia, né? A gente percebe que tem um número muito crescente, né, Luiz, hoje, mas esse teu olhar já vem de anos atrás, né? Como você contou, você já teve essa clareza vindo para Rondônia mais uma vez. E hoje você continua com esse perfil de fazer uma fotodenúncia? Continuo. Uma das vezes que eu estava... Cara, você está só ali. Você está com uma câmera. Pô, eu quero passar, eu quero que outras pessoas vejam o que eu estou vendo. É difícil, cara. A minha estratégia de trabalho nas queimadas era o seguinte. Pô, ali está uma fumaça e tal. Eu fotografo as queimadas desde 96. E eu procurava chegar no dia seguinte, né? No dia seguinte, cara, era como você se deparasse como uma cidade que foi bombardeada. Aquilo lá que eu vi, são corpos derrubados, tombados, enegrecidos, né? E é cobiça mesmo, é cobiça. O enriquecimento, sei lá, não sei te dizer, mas a minha preocupação era chegar e dizer, pô, eu tô sozinho aqui com uma câmera, eu ia só. Eu tô sozinho com uma câmera, é um calor intenso, cara. Era como se fosse um bombardeio numa cidade aqui, e você chega no dia seguinte, né? Eu e a câmera só. E eu procurava dizer, pô, eu tenho que fazer essa foto aqui, talvez eu não passe mais aqui, vai ser isso, e eu quero que as pessoas vejam, né? Eu quero que as pessoas sintam o que eu estou sentindo. Era essa a minha proposta, ainda é a minha proposta. As pessoas que praticam isso, elas fogem, né? Só está você e aquele corpo enegrecido. Você nunca chegou a registrar um momento de... Não, de ninguém. Eu nunca me deparei com ninguém, né? Assim, botando fogo na floresta, não. É muito triste, é desolador a gente ver uma queimada. De repente, parece que elas pedem socorro, estão pedindo socorro, querem uma ajuda, sei lá, essa é a minha interpretação como artista, como documentarista, né? E eu procuro dar tudo de mim, e é isso que eu faço, enquadrar, colocar minha sensibilidade ali. As outras pessoas têm que ver isso de alguma forma. Talvez um dia chegue alguém, como já chegou, parte dessas queimadas já andou por aí, né? Mas é que é a minha proposta, né? Não interessa se seja hoje, amanhã, não tem data para se tornar um trabalho super conhecido. Não me preocupo com isso. Me preocupo com a minha contemporaneidade, como artista que estou vivendo nos dias de hoje, né? Falando nos dias de hoje, Luiz, acho que a palavra a expressão democratizar o acesso a uma câmera, mesmo que seja de celular, ainda não, eu me sinto seguro para usar isso. Não é todo mundo que tem, né? A gente pode até dizer que na nossa bolha, as pessoas mais próximas têm o celular com câmera, mas não é a realidade de grande parte da população. Mas temos grande parte da população que acessa. Você acha que essas pessoas hoje têm esse potencial na mão, dessa fotodenúncia, desse registro da sua própria comunidade? Como que você liga esse acesso hoje? A tecnologia está aí, tá. Facilitou as coisas, né? Agora, eu sou muito criterioso. Com o que eu vou fotografar. Eu sou muito criterioso com o meu olhar. Porque se eu vejo assim, eu dirijo o teu olhar. Eu dirijo o olhar das pessoas, né? Numa fotodenúncia, não seja lá o que for. Eu quero que elas vejam o que eu estou vendo e sintam o que eu estou sentindo. E a gente consegue isso através do enquadramento, da câmera, né? Mais baixo, mais alto. É isso que eu vejo. Sou muito criterioso nas minhas fotografias. Né? Assim, eu me preocupo com quem vai olhar, com quem vai
com quem vai analisar aquela imagem. A fotografia, hoje eu vejo ela está democratizada, está. Agora, quem faz a fotografia? Aí é que é, né? Como essa pessoa vai fazer? Essa que é a grande questão de hoje, né? O que ela quer contar também. O que ela quer contar. Não é sair, vamos tirar uma foto aqui, tudo bem, faça. Não, tem situações boas para isso, né? Um registro, tal, um familiar, pode ser, tá. Mas quando parte para uma coisa mais séria, eu acho que o fotógrafo tem que ter os critérios dele, né? Nesse campo profissional, né? Profissional. Dizer alguma coisa, dizer, contar e colocar a sua sensibilidade, né? Falamos tanto sobre fotografia, sobre sensibilidade. O que é para você hoje olhar afetuosamente para uma cidade? É o amor que a gente tem, né? É um amor que a gente dedica para aquela cidade, né? Eu tive a oportunidade de ficar em Belém, cara. Não me chamou a atenção, né? Eu gosto muito de Belém, mas não me chamou a atenção ficar lá, não sei. Eu acho que Porto Velho estava precisando mais de mim. Eu percebi isso, né? Não é querer assim me colocar como único, não é nada disso. Mas, por exemplo, o Divino me esperava, as Queimadas me esperava, a Madeira Mamoré me esperava. É isso que eu penso hoje, né? Essas temáticas me esperavam, não sei se estavam me aguardando. A gente volta a tocar novamente nessa questão espiritual, né? Quem sabe? Pois é. Sabe? A gente estava te esperando para bater esse papo aqui, que chega ao fim. Luiz, mais uma vez, obrigado. Você sabe que te admiro muito, você é uma referência. Obrigado. E poder ouvir as tuas histórias é poder ouvir as minhas histórias também, refletidas aí em você. Obrigado. Ok. Muito obrigado, Juraci. É isso. É assim, né, que termina? É assim. O nosso papo de hoje fica por aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, compartilha, se inscreva aqui no canal ou pode me procurar também nas redes sociais, Luiz Brito, também, inclusive, nosso convidado. A gente se vê por aqui. Tchau. Esperávamos que o estilo da casa que ele ia fazer, que destinava-se a uma casa de diversão, fosse o tradicional, né, do Nordeste, por exemplo, da onde ele é oriundo. No entanto, ele buscou no regionalismo a estrutura arquitetônica da casa que ele fez, a Tábua do Cacique. Ela é uma arquitetura indígena, com o resto do chão. Quem tá querendo aprontar é uma mulher que tá meio difícil aqui, né? Olha, quem procura acha, viu? Sinceramente, quem procura acha. A vida é bela, entendeu? A noite é livre, vale tudo e tudo vale. Você conhece a Tábua do Cacique? Não conheço. Bom, é uma questão de gosto, né? Pra mim, não é um lugar ideal, não. Eu já ouvi falar, mas nunca fui, nunca. Não conheço. Angustia de no tenerte a ti, tormento de no tener tu amor, angustia de no besarte más, nostalgia de no escuchar tu voz, nunca podré olvidar
Olha aqui, fotógrafo, uma foto nossa aqui. Deixa eu ir, ter que ir embora.